Seria tão bom se Jesus aparecesse aqui ao meu lado. Não, filho, é pela fé. Se Jesus aparecer, vai ser por vista, né? É por fé. Aquela oração que você fala, Deus, manda um anjo. Se manda um anjo viesse me dizer o que fazer, aquilo, não vai mandar, filho, porque é por fé. Se mandar, vai virar vista, vai virar sentido, vai virar toque, vai virar gosto, vai virar outra coisa. E o modo de existência do cristão até a segunda vinda de Cristo é pela fé. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus nessa tarde. Agradecer ao pastor Martinho o convite para retornar a esse lugar e participar desse evento com vocês nessa tarde. Muito obrigado pelo privilégio. O tema do evento tem a ver com o fato de que Deus nos fez para estarmos focados na eternidade, na busca do que é eterno. E eu queria falar a respeito desse tema, partindo das palavras do apóstolo Paulo, na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 4. Queria que você abrisse sua Bíblia ou seu dispositivo, que nós vamos seguir o texto verso a verso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos do verso 7 até o capítulo 5, verso 10. Deixa a sua Bíblia aberta aí, deixa marcadinho aí, porque nós iremos fazer a leitura à medida que nós prosseguirmos com a exposição, porque o texto é um pouco demorado. Queridos, o apóstolo Paulo constantemente tinha que defender-se de algumas acusações que eram levantadas contra ele, especialmente por judeus que haviam abraçado o cristianismo, mas achavam que se devia ainda continuar guardando todos aqueles rituais que Moisés havia mandado para a nação de Israel. E eles não gostavam de Paulo, porque Paulo ensinava que a pessoa é justificada pela fé em Jesus Cristo, pela fé somente, e sem as obras da lei. Então, esses judeus cristãos, especialmente os fariseus que haviam crido que Jesus era o Messias, eles diziam que Paulo havia se desviado do evangelho verdadeiro, que Paulo não era um apóstolo como os 12 apóstolos de Jesus Cristo, que Paulo era um judeu meia boca, porque Paulo era da dispersão, ele não era da Judeia, mas ele era da dispersão. E eles tinham um argumento que parecia de fato demonstrar que o apóstolo Paulo não era um verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. Porque se Paulo fosse realmente de Deus, como explicar que os judeus, a própria nação do apóstolo Paulo, em peso, havia rejeitado a mensagem dele? Não tinha cidade onde Paulo fosse pregar, onde ele não tivesse sido apedrejado, preso, expulso, fustigado com varas, rejeitado, passado um tempo na prisão. Os judeus consistentemente rejeitavam a pregação do apóstolo Paulo e o perseguiam de cidade em cidade. Então, se Paulo era de Deus, por que o povo de Deus não acreditava na mensagem dele? Não era essa uma prova de que Paulo não era realmente de Deus? E aí, o passo seguinte era dizer que Paulo só continuava a pregar esse evangelho, apesar de todo o sofrimento que ele passava, porque ele tinha interesses financeiros, ele era um mercenário. Ele pregava o evangelho para abrir igrejas e aí viver das ofertas e contribuições daqueles que ele havia enganado com esse falso evangelho. Não é de estranhar que praticamente em todas as cartas que Paulo escreveu, logo no início, quando ele se apresenta, ele diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ou mediante o mandato de Deus. O tempo todo ele está reafirmando que ele é um apóstolo de Jesus Cristo, porque havia toda essa hostilidade contra ele. Na literatura que ele escreveu aos Coríntios, nós temos 2 cartas, ele fala com frequência desses sofrimentos que ele passava. Se você quiser me acompanhar, deixa marcado aí 2 Coríntios 4, 1 Coríntios capítulo 4, 1 Coríntios capítulo 4 agora. Escrevendo aos Coríntios, ele diz no verso 9:
A mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fosses condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos, aí vem a lista, fome e nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa. É o primeiro sem terra, né, da história, Paulo, não tinha morada certa. Nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, quando somos injuriados, bendizemos, quando perseguidos, suportamos, quando caluniados, procuramos conciliação. Vê essa frase agora. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Era isso que o apóstolo Paulo experimentava, era isso que ele sofria. Aqui na segunda carta aos Coríntios, vamos agora para o capítulo 11. Paulo tem outra lista aqui dos seus sofrimentos. Se comparando com aqueles adversários que o criticavam, ele pergunta no verso 23, 2 aos Coríntios 11, 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? E aí, continuando no capítulo 12, aquela passagem bem conhecida, no verso 7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, sou-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu tenho certeza que se os pastores de hoje passassem 1/3 do que Paulo passou aqui, eles já tinham desistido do pastorado. Paulo era uma pessoa que de fato foi perseguida, experimentou privações, arriscou sua vida nas viagens missionárias, tudo isso por amor de Jesus Cristo. Enfrentou a recusa do seu povo, a perseguição dos inimigos, mas ele não desistia, ele não desanimava, ele continuava de cidade em cidade, era expulso de uma cidade e ia pregar em outra. Ali começava, os judeus o perseguiam, ele ia para outra cidade e assim por diante. Qual era a razão, ou qual o motivo, o que é que levava o apóstolo Paulo a perseverar na vida cristã e no ministério cristão em meio a todo esse sofrimento que nós acabamos de ler aqui? A toda essa privação pela qual ele passava. E é aqui que entra o nosso texto, 2 aos Coríntios, capítulo 4, onde do verso 7 até o capítulo 5, verso 10, o apóstolo Paulo explica por que é que ele sofre. Por que razão Deus permite que ele passasse por todas aquelas perseguições, hostilidades, privações, arriscando sua vida em tantos lugares diferentes. E o que eu quero ver com vocês, então, em primeiro lugar, é a explicação que ele dá para o fato de que Deus o submete aos sofrimentos, que vai do verso 7 até o verso 15. E depois, do verso 16 até o capítulo 5 no final, ele vai dar 5 razões pelas quais ele não desanima. São 5 contrastes que ele vai fazer. E esses contrastes giram em torno do tema dessa conferência. Paulo não desiste porque ele está de olho naquilo que é eterno
e não naquilo que é terreno. E ele explica isso fazendo 5 comparações ou 5 contrastes, como eu vou querer trazer aqui para vocês. Então, em primeiro lugar, ele explica por que ele sofria tanto. Ele está dando uma resposta ao pessoal que dizia que os sofrimentos dele eram uma prova de que ele não era de Deus. Aliás, esse é um tema muito relevante hoje, porque para muitos evangélicos hoje, uma vida de privação, de sofrimento, de angústia, de dificuldade, de dor, é uma prova de que nós estamos ou em pecado, ou que Deus não gosta de nós. Porque se você for de Deus, e Deus amar você, e se tiver tudo bem entre você e Deus, você vai ser bonito, rico, alegre, vai arrumar um casamento, vai ter um emprego, um carro do ano, e assim por diante. O Paulo não se encaixa nisso, porque se fôssemos medir o amor de Deus pelo apóstolo Paulo, segundo os termos de hoje, Deus certamente devia ter muita raiva dele. Se a gente fosse medir o amor de Deus pelo apóstolo Paulo, usando os parâmetros da teologia da prosperidade que tem por aí hoje, Paulo seria de fato um rejeitado e alguém contra quem Deus estava bastante irado, porque vocês viram a lista dos sofrimentos dele. Viram a lista dos sofrimentos dele. Então, qual a explicação para um crente fiel, temente a Deus, alguém que amava a Deus, qual a explicação para sofrer tanto? Por que pessoas assim sofrem? Por que crentes fiéis sofrem? E ele explica aqui a partir do verso 7. Vamos ler. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Aqui, em resumo, Paulo está dizendo que a razão pela qual Deus o faz sofrer é para quebrar a sua autossuficiência, quebrar a sua autoconfiança, tornar Paulo totalmente dependente de Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste na vida dele. A vida de Cristo não pode se manifestar na vida de Paulo sem que Paulo primeiro morra. E para que Paulo morra, são necessários os sofrimentos, as privações e as contrariedades para quebrar o seu orgulho, quebrar a confiança nele mesmo e despertar uma confiança plena em Deus. E aqui Paulo apela para uma analogia, que é a analogia do vaso de barro, que é como ele começa no verso 7. Nós temos esse tesouro em vasos de barro. O tesouro a que Paulo se refere é o verso anterior, quando ele fala do conhecimento de Deus na face de Cristo, o Evangelho. O Evangelho é o tesouro. Esse Evangelho, que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, e que é nele que nós temos plena e completa salvação e redenção, esse tesouro, assim chamado porque é o conhecimento mais precioso do mundo, ele foi, contudo, escondido em vasos de barro, que era uma prática muito comum no Antigo Oriente. As pessoas não tinham bancos em caderneta de poupança, então elas guardavam coisas preciosas ou debaixo do colchão, debaixo do travesseiro, ou escondiam nas paredes das suas casas, ou então pegavam um vaso simples de barro, aparentemente sem valor nenhum, e colocavam dentro seus diamantes, joias, pedras preciosas, o que fosse de precioso para eles. Olhando de fora, era um vaso sem valor nenhum, um vaso de barro, usado para qualquer outra coisa. Mas dentro ele continha um tesouro precioso. Para que aquele tesouro aparecesse, era preciso que o vaso fosse quebrado. E fosse quebrado, para que a preciosidade que ele escondia pudesse ser revelada em plena luz.
Paulo se vê como esse vaso de barro. Eu sou um vaso de barro. E o conhecimento do Evangelho está entesourado dentro de mim. Deus me deu essa revelação, esse conhecimento de quem é Jesus. Mas eu só posso, essa verdade só pode ser transmitida e aparecer a outras pessoas se eu sair do caminho. Eu tenho que sair do caminho, eu tenho que ser quebrado, o vaso tem que ser quebrado para que Cristo apareça. Essa é a razão da quebradeira que Deus promovia na vida do apóstolo Paulo, como ele diz aqui. Tenho esse tesouro, temos porém esse tesouro que é o Evangelho, em vasos de barro, que é a nossa constituição como humanos, é a nossa humanidade, para que a excelência seja de Deus, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que fique claro que o poder é de Deus, e não da habilidade de Paulo, da sua inteligência, da sua força, da sua capacidade. Deus resolveu fazer assim, para que a glória fosse dele. O que Deus resolveu fazer, foi pegar o conhecimento mais precioso do universo, e esconder em pessoas como vocês e eu, que precisam ser quebrados todo dia, para que essa verdade transpareça. Essa é a razão pela qual Deus submetiu o apóstolo Paulo a todos aqueles sofrimentos, a toda aquela quebradeira. E essa é a razão pela qual também ele continua hoje submetendo à quebradeira homens e mulheres fiéis, que creem e temem a Deus e querem servi-lo. Porque enquanto nós confiarmos em nós mesmos, enquanto nós quisermos aparecer e ter o primeiro lugar, esse tesouro não vai aparecer. Para que fique claro que a excelência do poder é de Deus, o vaso tem que ser quebrado. De que maneira Deus faz isso? Nos versos seguintes, de 8 a 9, Paulo faz 4 contrastes aqui, para mostrar de que maneira fica evidente que o poder do Evangelho para salvar é de Deus e não dos homens. Veja só, verso 8. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados. Ou seja, Deus quebrava Paulo até onde Paulo podia aguentar. No limite. Em tudo eu sou atribulado, porém não ao ponto de ficar angustiado, desesperado. Deus sabe até onde a gente aguenta. Então ele nos leva ao extremo, ao ponto até onde a gente pode ir. Segundo contraste. Perplexos, porém não desanimados. Perplexo é alguém que foi surpreendido por alguma coisa que ele não sabe explicar, está perplexo. Então, não poucas vezes na sua vida, Paulo se viu perplexo. Deus, por que isso está acontecendo? Por que essa dificuldade? Por que essa porta não se abre? Me parece tão óbvio que o melhor caminho era por aqui. As coisas não aconteciam sempre como Paulo queria, e ele ficava perplexo, porém não desanimado. Deus não deixava que ele ficasse perplexo ao ponto de dizer assim, eu desisto. Não adianta servir esse Deus, eu não compreendo esse Deus, eu não entendo a razão das coisas. A perplexidade não levava ao desânimo, porque Deus o sustentava, Deus o segurava. Terceiro, verso 9, perseguidos, porém não desamparados. Deus permitia perseguição na vida de Paulo, perseguição feroz, violenta, cruel. Não só abusos morais, mas perseguição física mesmo. Vocês viram na lista, chicotadas, varadas, que ele passou. Porém, apesar de perseguidos, ele não era desamparado, como por exemplo, lá na prisão de Filipos, quando ele estava lá com Silas, depois de ter sido chicoteado, recebido varadas nas costas, estavam lá na prisão, de noite eles estavam cantando e louvando a Deus. E Deus respondeu trazendo liberdade através de um terremoto e de um carcereiro que se converte naquela noite. Perseguido, porém não desamparado. Deus permitia perseguição na vida dele, mas não ao ponto em que Paulo dizia assim, estou completamente desamparado, não estou sentindo a presença de Deus, não estou sentindo nada da parte de Deus, porque Deus só deixava a perseguição ir até um ponto, porque ele sabia que se fosse mais um pouco, até Paulo não ia aguentar. Nem eu e nem você. Por isso que a Bíblia diz, não vos veio provação que não fosse humana. Deus não permitirá que sejais provados além do que podeis suportar. E juntamente com a provação ou a tentação,
Ele dará o escape para que vocês possam aguentar. Então, era nisso que a excelência do poder se media. Última coisa, verso 9. Abatidos, porém não destruídos. Paulo ficou abatido muitas vezes. Quem que não ficaria diante daquela lista? Quantas vezes Paulo não deve ter ficado abatido, mas nunca destruído, dizendo, chegou ao fim, minha vida acabou. É o fim de tudo, não vale mais a pena. Não vale mais a pena. É nesse sentido que a excelência do poder se demonstra, ou seja, que o poder excelente é de Deus. É que Deus usa criaturas frágeis, criaturas vulneráveis, pessoas limitadas, pessoas sofridas, que podem, sujeitas a todo tipo de mudança, de dor aqui nesse mundo. Através delas, Deus manifesta o seu poder mediante o tesouro desse conhecimento que é o Evangelho. Essa é a razão pela qual eu sofro, diz o apóstolo Paulo. Então, aquilo que os seus inimigos diziam, que era algo contra, tipo assim, essas listas de sofrimentos aqui é uma prova de que Paulo não é de Deus, porque como é que Deus deixaria um servo seu passar por tudo isso? Paulo diz exatamente o contrário. Esses sofrimentos são para que fique claro que Deus é Deus e eu sou apenas um vaso de barro. É para esse motivo que Deus permite esse tipo de coisa. E aí ele tira as conclusões disso no verso 10 até o verso 11, explicando que é dessa forma que a vida de Cristo se manifesta. Verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos vida. Da mesma forma, os seus seguidores têm que morrer para que outros tenham vida. É nesse sentido que Paulo diz, eu levo no corpo o morrer de Jesus. Ou seja, eu sou uma pessoa que estou condenada à morte, embora viva. Nós que vivemos, né, levamos no corpo o morrer de Jesus. Nos Estados Unidos, onde tem a pena de morte em alguns estados, quando chega o dia da execução, os guardas vão lá na cela onde está o condenado e o amarram, prendem, né, nas cadeias e vão levá-lo pelo corredor da morte até a cela, até a sala, onde ele vai ser ou eletrocutado, ou gás, ou injeção letal, outros meios que existem. E à medida que ele vai caminhando pelo corredor da morte, os colegas, os outros prisioneiros que estão nas celas ali, eles começam a gritar, dead man walking, dead man walking. Homem morto caminhando, homem morto caminhando, porque mais alguns passos e ele então vai encontrar a morte. É isso que Paulo diz, eu sou um dead man walking, estou levando o morrer de Cristo, já tenho a condenação sobre mim, já estou morto em Cristo Jesus. Por isso não adianta insistir em viver aqui é viver para a sua glória. Viver para você mesmo, viver para os seus interesses, pensar só nas coisas daqui, porque o cristão, por definição, é um dead man walking, já tem a sentença de morte sobre ele. Ele tem que morrer para que Cristo viva, como ele diz aqui, verso 10, voltando, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque não é isso que nós queremos, que Jesus viva em nós, que a vida dele se manifeste em nós, a vida do Cristo ressurreto se manifeste em nós, porque esse é o verdadeiro poder do cristianismo, não é a sua vida, mas o Cristo ressurreto vivendo em mim. Mas para que ele viva em mim, eu tenho que morrer. Não mais eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Para que Cristo possa viver em mim, eu tenho que morrer. Eu lembro de uma história que eu vi, não sei se é verdadeira, eu vou passar do mesmo jeito que eu escutei. Teve uma reunião, um retiro de pastores, num lugar muito aprazível, onde tinha um açude, que dava para nadar, mas era perigoso. E foi avisado, né, que o pessoal não se aventurasse muito para dentro do açude, porque era muito fundo. Mas um pastor lá resolveu nadar até o meio do açude e de repente ele teve câimbras e começou
a morrer afogado, né? Começou a se afogar. E quem já teve câimbras nadando sabe como é terrível esse tipo de coisa. E ele começou a não tinha jeito, começou a gritar: socorro, socorro. Aí juntou a pastorada toda na beira do açude e ficaram olhando sem saber o que fazer. Aí lembraram do pastor João. O pastor João tinha sido campeão de natação, atleta, grandão assim, parecia um guarda-roupa. Estava olhando, né? Olhando lá com os outros aquela situação. Aí os pastores: João, vai lá, salva o cara. Você não é campeão de natação? E João só olhando lá, e o pastor lá no meio, né? Socorro, afundando, aí 1, 2, né? Acabando. Finalmente, quando o pastor levantou a mão pela última vez e afundou, João tirou a camisa, pulou, deu 4, 5 braçadas, chegou onde estava o cidadão, pegou pelo pescoço, gentilmente trouxe até a margem do açude são e salvo. Os pastores cercaram João, furiosos. Você podia ter salvado ele desde o começo. Por que você deixou ele sofrer? E João disse: se eu fosse buscá-lo enquanto ele tinha forças, ele se agarraria comigo e nós dois morreríamos afogados. Eu só poderia salvá-lo depois que ele desistiu dele mesmo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Nós temos que morrer para que Cristo possa viver. Verso 11. Nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Olha a conclusão de Paulo no verso 12. De modo que em nós, aqui ele está falando como pastor, em nós pastores, ministros, pregadores do Evangelho, em nós opera a morte, mas em vós, ovelhas, discípulos, crentes, opera a vida. Ou seja, pastor tem que morrer, pregador tem que morrer, para que o rebanho viva. E é por isso que eu estou sofrendo, diz o apóstolo Paulo. É por isso que Deus me quebra, por isso essa lista de sofrimentos aqui. Porque eu só posso ser útil se eu estiver morto. Se eu estiver morto. Em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Não tome o que eu estou dizendo literalmente e que ninguém tente alguma coisa contra a vida do pastor Martinho. Por favor. Dizendo assim: pastor bom é pastor morto. É verdade. Pastor bom é pastor morto. Porque em nós opera a morte, mas em vós a vida. E o que é verdade a respeito dos pastores, é verdade a respeito dos cristãos também. Como cristão, a morte tem que operar em nós, para que através de nós a vida de Cristo possa fluir para outras pessoas. Enquanto nós nos apegarmos à nossa vida, a vida de Cristo não fluirá em nós. Paulo está só repetindo o que Jesus Cristo disse: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a achará. Ele estava falando exatamente disso, de nós renunciarmos a nós mesmos, renunciar aos nossos projetos de vitória, de sucesso, todos voltados para nós mesmos, e focarmos no que é eterno, e vivermos para aquilo que é do reino de Deus. Isso não significa que a gente vai ser um monte de ET desconectados do dia a dia. Ainda temos que ir trabalhar, temos que estudar, temos que criar os filhos, temos que ganhar o pão, temos que ajudar as pessoas ao nosso redor, temos que nos envolver na sociedade como cidadãos brasileiros, mas o nosso foco nunca poderá ser essas coisas, nunca. Essa não é a razão da minha existência, não é essa a razão pela qual Deus me chamou e nem chamou você. Por isso que a quebradeira é necessária, para Deus dizer: as coisas que você aprecia, as coisas que você considera mais importantes na sua vida, elas são como um vaso de barro. O que é mais importante é o tesouro que vai ficar para todo sempre. Verso 13 até o final, o apóstolo Paulo então começa a dar explicações então, porque é que ele não desanima. Ele diz no verso 12, em nós opera a morte. Verso 13, temos porém, apesar de em nós operar a morte, ou seja, todo aquele sofrimento que Deus usa para nos quebrar, tenho, porém, o mesmo espírito de fé do salmista do Salmo 116, verso 10, que disse assim: eu criei, por isso é que falei. Paulo está fazendo a citação do Salmo 116, onde Davi
relata uma série de sofrimentos e diz que no meio daqueles sofrimentos ele creu nas promessas de Deus, por isso que ele continuava a exaltar a Deus e a louvar a Deus. Eu criei, por isso falei. Paulo então aplica isso para a situação dele, veja o final do verso 13. Também nós cremos, por isso também falamos. Por que eu não paro de falar? Porque eu criei. Porque eu creio nesse Deus, creio nas suas promessas, creio que depois dessa quebradeira toda, Ele vai me dar a vida eterna. Eu creio, por isso é que eu falo. Por isso é que eu continuo falando. Por isso que eu continuo falando. E o que é que Paulo cria? Está no verso seguinte. Crendo, esse sabendo aí, equivale ao crer do verso anterior. Sabendo ou crendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Em que é que Paulo cria para que ele continuasse falando, apesar de toda essa quebradeira que foi já contada aqui? Ele cria na ressurreição dos mortos. Que um dia aquele mesmo Deus que tirou Jesus Cristo da sepultura ao terceiro dia, haveria de ressuscitá-lo também. E com ele, todos os que são de Cristo, no último dia, para entrarem na felicidade eterna do reino de Cristo. Eu criei, por isso é que eu falei. Eu creio que o Deus que ressuscitou Jesus Cristo, um dia vai me ressuscitar dentre os mortos. Portanto, mesmo que minha vida aqui nesse mundo, aos padrões humanos, ela seja uma vida desperdiçada, vergonhosa, passada em meio de fugas, prisões, cadeias, fome, sede, alguém errante que não tem morada, que não tem família, que nunca arrumou um casamento, não é? Todo esse sofrimento, ainda assim eu não estou focado nessas coisas, eu estou focado naquilo que é eterno. Que é exatamente o tema desse encontro aqui. Paulo desenvolve isso. No verso 15, ele diz que tudo isso existe para a glória de Deus. Se eu depois pode dar uma olhadinha no verso 15. Se eu já passar para a elaboração que Paulo faz agora, porque ele diz que não desanima, não é? Ele deu a razão pela qual ele fala. E agora então, ele vai continuar isso aí. Ele vai fazer 5 contrastes aqui, para dizer que a razão pela qual ele não desanima, é exatamente isso que ele acabou de dizer. O foco na ressurreição, o foco na vida eterna, o foco naquilo que vai durar, em contraste com as coisas passageiras aqui desse mundo. Então, são 5 contrastes. O primeiro está no verso 16. Por isso, ele diz, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O primeiro contraste é entre o homem exterior e o homem interior. O homem exterior era aquilo que Paulo era enquanto gente, enquanto pessoa. O homem exterior era Paulo sujeito a pancada, prisão, pedrada, varada, fome, sede e nudez. Paulo diz que o homem exterior, ele se corrompe. Ou seja, corromper aqui não é no sentido pejorativo, de corrupção moral. Mas ele se desgasta, ele está se acabando de tanto apanhar, né? De tanto passar privações. Paulo, o corpo de Paulo, a vida de Paulo ia se acabando. A gente vai ficando velho, as doenças chegam. Sentimos o peso dos anos, o peso do sofrimento, da provação e das privações. Então, a nossa pessoa, enquanto ligada a esse mundo, exteriormente, todo dia ela se corrompe, cada dia nós vamos ficando mais velhos, cada dia a morte está mais próxima, cada dia nós envelhecemos mais um pouquinho, o nosso homem exterior se corrompe. Contudo, olha a perspectiva de Paulo, na proporção inversa, o nosso homem interior se renova. Enquanto o homem exterior se corrompe, se desgasta e vai se acabando, o homem interior se renova. O homem interior é aquilo que nós somos em Cristo. É aquilo que nós somos em Cristo Jesus. O homem interior é aquela nova natureza, é o novo homem, o novo nascimento que Deus fez em nós. Aquilo que eu sou em Jesus Cristo, que a Bíblia chama de nova criatura. Ela se renova todo dia no meio dos sofrimentos que me acontecem externamente.
Diariamente eu aprendo mais de Deus, a confiar mais em Deus, a apreciar mais as coisas de Deus, a desejar a vinda de Cristo, a querer ser mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, o meu corpo vai se deteriorando, eu vou ficando velho, vou ficando doente, vou passando por dificuldade, vou passando por provações, mas por dentro eu vou crescendo, enquanto por fora eu vou murchando. Se você olha para a realidade dessa perspectiva, você vai agora entender porque Paulo diz: por isso eu não desanimo, porque meu foco é no homem interior. O homem exterior ele vai passar. Não quer dizer que a gente não vai cuidar do homem exterior. A gente tem que alimentar-se bem, se puder, não é? Tem que descansar, tem que ter atividade física, além de levantamento de garfo e de copo. Nós precisamos ter lazer, precisamos, né, tomar as medidas necessárias para preservar o nosso corpo. Mas é inexorável a destruição dele. Ele caminha todo dia para o fim. Mas enquanto isso, nós devíamos focar no homem interior. Quantos de nós se preocupa muito mais com o homem exterior do que com o homem interior, na verdade? A julgar pelo tempo que as meninas gastam diante do... Uma pergunta, quanto tempo você gasta mais tempo antes do culto? Diante do espelho ou lendo a Bíblia e orando pelo seu pastor? Misericórdia, né? Só uma pergunta. Inocente. Preocupação que a gente tem com o exterior, o homem exterior, com o físico, com a aparência. Não é que está errado, o problema é quando isso é feito em detrimento da preparação do homem interior, que se renova todo dia. Por isso, quando alguma coisa vai acontecer com o homem exterior, estou ficando feia, né? As rugas estão chegando, né? A mulher já fica, né, totalmente angustiada. Por quê? Porque o foco é o externo. O foco é o homem exterior. Mesma coisa os rapazes também. As pessoas de meia idade, no casamento, a gente vai ficando velho, vai ficando preocupado. Mas se nós lembrarmos que o foco é o homem interior, nós vamos dizer como Paulo: por isso nós não desanimamos. Nós continuamos firmes como cristãos, apesar do sofrimento que vem sobre nós. Segundo contraste, no verso 17. Porque nós não desanimamos porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. O contraste aqui é entre a glória pesada que nos está revelada ou reservada. Quando fala em glória pesada, peso de glória, é a ideia de denso, alguma coisa extremamente denso, por isso é tão pesado. Alguma coisa muito intensa, muito radical que Deus preparou para nós. É a glória que nos está reservada, preparada no céu, na vinda do Senhor Jesus e na ressurreição dos mortos. Comparada com esse peso de glória, a nossa tribulação aqui nesse mundo, Paulo diz, é leve e momentânea. Agora pensa bem, como é que alguém pode pegar aquela lista de sofrimento, varada, pedrada, prisão, fome, naufrágio, perseguição, e dizer que isso é leve e momentâneo? Só se você comparar essas coisas com a glória que está preparada para aqueles que passam por isso por amor de Jesus Cristo. Então, comparado com a glória pesada que nos está revelada, está reservada, esses sofrimentos, eles são leves e momentâneos, porque a glória é pesada e eterna. Se você vive sob essa perspectiva, se você olha para a realidade, a perspectiva da eternidade, seus sofrimentos aqui nesse mundo, eles serão leves e momentâneos. Você vai poder suportar, você vai poder conviver com eles, as angústias, as perplexidades, toda aquela relação que Paulo falou. Você vai vê-las de uma outra luz, vai vê-las de uma outra perspectiva, sabendo que Deus está agindo na sua vida, quebrando você, para que você aprenda a depender dele, para que a vida de Cristo se manifeste em você. Terceiro contraste no verso 18, entre coisas visíveis e invisíveis. Verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem.
Porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Não atentando, quer dizer, não focando, não me dedicando nas coisas que se veem. Quais são as coisas que se veem? São aquelas coisas que pertencem ao nosso mundo material e que estão ao nosso redor. Pessoas, coisas, tudo aquilo que os 5 sentidos podem tocar, perceber, apalpar. Estas são as coisas que se veem, as coisas que se percebem e que fazem parte desse mundo presente e que está passando e que vai passar. Os dias do nosso mundo estão contados e um dia esse mundo como nós o conhecemos, ele deixará de existir. As coisas visíveis fazem parte dessa realidade. As coisas invisíveis, que não se veem, elas têm a ver com aquilo que fica para sempre. Por exemplo, Deus, que eu não vejo, Cristo, que eu não vejo, a vida eterna, que eu não vejo, o novo céu e a nova terra, que eu não vejo, o gozo e a alegria da imortalidade e da ressurreição, que eu não vejo. São estas coisas que não se veem, que haverão de permanecer para todo sempre. Paulo aqui não está sendo um tipo assim, gnóstico, que faz uma dualidade entre matéria e espírito, como se a matéria não fosse importante. Deus criou a matéria e nos deu corpos, e criou a realidade visível, para que nós vivêssemos nela. Mas o problema do homem é que depois do pecado, ele passa a dar mais importância à realidade material do que à realidade espiritual invisível, leia-se Deus e as coisas do seu reino. Uma vez que nós entendemos que as coisas invisíveis é que são as coisas eternas, nós vamos deixar de viver para ter dinheiro para aposentadoria, agora não tem mais jeito, né? Para ter dinheiro para quando ficar velho. Entende? As pessoas vivem para isso. A maioria das pessoas, os cristãos inclusive, qual o foco da vida deles? Passar no vestibular, terminar meu curso, arrumar um emprego, arrumar um casamento, comprar um apartamento, ter filhos quando muito, né? Gozar a vida, viajar pelo mundo, conhecer lugares. E se sobrar tempo, eu vou dedicar tempo para as coisas de Deus, buscar as coisas de Deus, conhecer mais a Deus, servir a Deus, testemunhar a respeito de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. É uma inversão. Por isso, quando essas coisas faltam, quando perde o emprego, perde o carro, morre o marido, morre a esposa, morre um filho, não aguenta. Entra em desespero. Entra em desespero. Porque está olhando para o mundo com os óculos errados. Está olhando a realidade da perspectiva errada. Eu vou ler como é que você deve ver o mundo, qual a perspectiva correta. Verso 9. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. É o terceiro contraste que Paulo está fazendo para explicar por que é que ele não desanima. Primeiro, porque ele sabe a diferença entre o homem exterior e o homem interior e foca no interior. Segundo, porque comparado com o peso de glória, a tribulação aqui nesse mundo é leve. Terceiro, porque o que vai ficar é o que é invisível, por isso Paulo não foca nas coisas visíveis, porque elas são passageiras e podemos ter e não ter. Quarto, ele faz um contraste entre casa e tenda. Capítulo 5. Sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Esses versos eles giram em torno de uma outra analogia que o apóstolo Paulo faz e que era bem familiar para ele. A profissão de Paulo era fazedor de tendas. Todo jovem fariseu, na verdade todo jovem judeu tinha que aprender uma profissão e geralmente era a profissão do seu pai. Era um negócio de família. E o negócio da família de Paulo era a construção, fabricação de tendas.
Paulo aprendeu a fazer tendas, desde que ele é garoto. E ele sabia pegar as peles, os panos, costurá-los, estruturá-los com uma estrutura de madeira ou do material que era disponível na época. Ao mesmo tempo, Paulo tinha consciência de que as tendas que ele fazia, elas não eram habitações seguras, permanentes e totalmente à prova d'água ou que iam durar para sempre. As tendas se rasgavam, eram comidas pela traça, se deterioravam com o uso. Com o tempo elas vazavam, não oferecia proteção contra animais e homens. Comparados com as casas de alvenaria naquele tempo, geralmente era de barro, que era jogado em paredes entremeadas de galhos de árvore, muito como taipa, né, que é feita no interior ainda hoje em alguns lugares. Então, em contraste com aquelas casas sólidas, feitas com material mais permanente, as tendas eram uma habitação bastante provisória. A analogia que Paulo faz aqui é a seguinte: a nossa existência aqui nesse mundo é comparada com a existência que Deus tem preparada na glória, é como você comparar uma tenda com uma mansão construída por Deus. É esse o contraste. Agora, vamos olhar em detalhes. Nós sabemos que se nossa casa terrestre desse tabernáculo é tenda, nós sabemos que se o nosso corpo, a nossa existência aqui nesse mundo, se desfizer, nós temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Olha o contraste. O que é que Deus tem preparado para nós? Ele tem um edifício, não um tabernáculo, não feito por mãos. As tendas são feitas pelas mãos humanas, mas esse edifício é feito pela palavra do poder daquele que disse: haja luz e houve luz. Eterna, em vez da provisoriedade da tenda, e nos céus em contraste com a terra onde a tenda fica. É isso que Deus tem preparado para nós. O que Paulo está dizendo é isso. Eu sei que na hora que eu morrer, eu vou deixar de morar numa tenda e eu vou morar numa mansão feita por Deus nos céus. Ele está se referindo à ressurreição dos mortos. Há um período de tempo aqui entre a morte e a ressurreição, mas Paulo está falando, ele não está comparando aqui morrer e ir para o céu, mas ele está comparando morrer e ressuscitar. É o corpo da ressurreição que é a mansão celestial que Deus preparou para nós. Paulo sabe que na hora que o nosso corpo humano aqui se desfizer, Deus tem para nós o corpo imortal, perfeito, que vai durar para todo sempre, sem pecado, eterno, reservado para nós. Por isso, nesse conhecimento, no verso 2, sabendo disso, nesse tabernáculo, enquanto estou aqui morando nessa tenda, eu estou gemendo. Crente pode gemer, tá? Paulo diz aqui, nós gememos. Não faz mal você dizer para Deus, Deus está doendo. Deus não aguenta. Está difícil. E tem hora que a gente geme mesmo. Gemer faz parte dessa vida aqui. Enquanto a gente morar nesse tabernáculo e nessa tenda, nós gememos. Nós gememos, verso 2, aspirando, desejando profundamente ser revestido da nossa habitação celestial. Quem é que não gemeria se soubesse que tem uma mansão de mármore, granito, ouro, piscina, campo de golfe, campo de futebol, sala de TV de 213 polegadas, plana, tudo aguardando você e você morando assim, numa casinha de papelão e madeira, numa periferia de São Paulo. Né? Gemendo, eu quero ir para lá, eu anseio por isso. Então, mas você só pode gemer por isso se você tiver confiança nisso, se você crer nisso, se você de fato vê valor nisso. Mas tem muitos crentes que passam a vida toda satisfeitos com essa tenda aqui, focados em adornar essa tenda, pintar a tenda, decorar a tenda, trocar os móveis da tenda. O foco é só as coisas daqui, esquecidos do que Deus tem preparado para nós. Então, sabendo disso, nós aspiramos a ser revestidos, e Paulo, porém, faz aqui uma cautela. Ele diz no verso 3, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Ele está dizendo, a promessa é para quem é crente. Se na hora que você morrer, você for encontrado vestido
com as roupas da justificação, com as vestes de justiça do seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se na hora de morrer você for encontrado nu, então você não tem habitação celestial. Aqui Paulo, de vez em quando ele faz isso, ele para o que ele está dizendo para dizer, veja bem, eu estou dizendo isso para quem é crente. Isso aqui é para quem é o verdadeiro cristão. Não estou fazendo promessas universais de que todo mundo na hora da morte vai para o céu. Porque tem gente que pensa nisso, né? Que isso aqui, que depois da morte todo mundo vai morar com Deus, está tudo certo. Não, não, diz Paulo. Isso aqui é só para aqueles que na hora da morte foram encontrados vestidos e não nus. É para esses que Deus tem reservado. Na verdade, verso 4, aqui ele explica: nós que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Aqui é importante isso aqui, porque do jeito que Paulo está falando, alguém pode tirar a seguinte conclusão errada: Paulo, se é assim, é melhor morrer. Então eu vou tirar a minha vida, eu vou me suicidar. Porque se eu tirar a minha vida, eu já entro na posse de tudo isso. Por isso Paulo diz aqui, eu estou dizendo essas coisas, nós gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, não é que eu quero morrer. Paulo não tinha intenções suicidas e ele não tinha pensamento suicida. O suicídio nunca resolveu a vida e nem os problemas de ninguém e certamente nunca passou pela mente do apóstolo Paulo. Eu não estou dizendo essas coisas porque eu quero ser despido, não. Mas eu quero ser revestido, que o mortal seja absolvido pela vida. Eu não estou pensando na morte, mas eu estou pensando na ressurreição. E o anseio pela ressurreição é tão grande que pode dar a impressão de que eu estou pregando a morte como o caminho e o atalho mais rápido para chegar lá, a automorte, o suicídio. Não é disso que eu estou falando, diz o apóstolo Paulo. Mas na verdade, eu desejo que o mortal seja absolvido pela vida. E foi para isso, veja o verso 5. Foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. O Espírito Santo que Deus nos deu, ele faz em nós muito mais do que os dons extraordinários. Tem gente, para muita gente, o ministério do Espírito Santo é só fazer o cidadão falar em línguas, profetizar, ter sonhos e visões, e realizar curas, sinais e prodígios. Mas tem uma obra do Espírito Santo que é muito mais importante. É muito mais importante do que essa. Ele funciona como um penhor, como uma garantia dessas promessas de Deus. É o Espírito Santo quem consola o cristão na hora da angústia, que confirma ao cristão essas verdades para que ele não desanime. Quando eu estava terminando o meu doutorado na Holanda, o meu professor, meu orientador na verdade, ele queria que eu lesse um monte de livros de professores liberais, eruditos alemães da metodologia crítica do Novo Testamento, que não acreditavam na inspiração da Bíblia, não acreditavam na ressurreição de Cristo, não acreditavam que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas o meu professor queria que eu lesse todos aqueles autores. E durante meses eu mergulhei na incredulidade e no ateísmo daqueles estudiosos críticos do Novo Testamento. Depois de alguns meses, eu estava duvidando se Deus existia. Me ajoelhava para orar ao lado da cama, não conseguia orar. Só chorava, porque eu não tinha certeza de que tinha alguém do outro lado. Durante um mês, eu oscilei a palavra, entre a fé e a incredulidade. Mas eu me lembro que naqueles dias, eu não conseguia virar as costas para Deus, porque lá dentro, lá no íntimo, era como se alguma coisa me segurasse, me dissesse o que você passou, as suas experiências, aquilo que você já experimentou, isso não é mentira. Até um dia que eu peguei o telefone e liguei para o meu orientador nos Estados Unidos e disse: doutor, eu queria que o senhor me ajudasse, porque eu estou aqui para me tornar ateu. Ele perguntou: qual é o problema? Eu disse: é isso, esse autor, tal, os argumentos são muito fortes. Aí ele deu uma risada e disse: olha, anota aí. Você vai ler os seguintes livros. Tal, responde a tal, fulano de tal que responde a fulano, tal. Comecei a ler aqueles livros e Deus restaurou a minha fé. Escapei isso aqui de ser ateu.
Mas sabe o que é que me segurou naqueles dias? Era aquela segurança íntima. Eu não conseguia virar as costas para Deus, porque lá dentro, intimamente, alguma coisa me segurava e dizia: você é crente, Deus é real, as suas experiências foram verdadeiras. Não era uma questão de raciocínio, não era questão de argumentos, porque eu estava absolutamente confuso, mas era algo interior. E hoje eu sei o que era. É isso que o Espírito Santo faz, ele segura o verdadeiro crente. Ele não deixa que o verdadeiro crente perca a fé. Ele pode ficar perplexo, porém não destruído. Ele pode ficar confuso, ele pode ficar em dúvida, mas ele nunca vai abandonar a fé. Porque é por isso que Deus nos deu o Espírito Santo. E essa é a obra mais importante do Espírito Santo, é nos assegurar de que de fato nós somos filhos de Deus, nos confortar e nos lembrar das promessas de Deus. Foi para isso, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, concedendo-nos o penhor, a garantia do Espírito Santo. Essa é a obra mais importante do Espírito Santo. E agora vamos para o último contraste, caminhando para o final. Temos, portanto, apesar de todo esse sofrimento, verso 6, sempre bom ânimo. Veja que ele está repetindo o que ele vinha dizendo. Ele está explicando por que é que ele não desiste. Não desanimo. Criei, por isso falei. Sempre tenho um bom ânimo. Por que é que eu tenho um bom ânimo? Veja que declaração extraordinária no verso 6 em diante. Sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Quinto contraste que Paulo faz. Vamos recordar todos eles. O primeiro foi entre exterior e interior. O segundo foi entre glória eterna e tribulação leve. O terceiro foi entre coisa visível e invisível. O quarto foi entre tenda e mansão no céu. E agora o quinto contraste é entre ausência e presença. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele diz no verso 6, eu tenho sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo nós estamos ausentes do Senhor. Declaração estranha, não? Enquanto nós estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus não disse que estaria conosco, nós não dizemos que Cristo está conosco, mas nós estamos ausentes do Senhor Jesus encarnado, do Senhor Jesus na sua pessoa humana. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele ressuscitou com o mesmo corpo em que ele encarnou, só que glorificado, imortal, que não podia mais morrer. E quando Cristo subiu aos céus, ele subiu com esse corpo. Às vezes os evangélicos pensam que quando Cristo subiu, passou pela nuvem, olhou para um lado, para o outro, não tinha ninguém, pegou o corpo e jogou fora. E ele hoje é um espírito. Não, Cristo continua hoje com o mesmo corpo com o qual ele ressuscitou. O ponto disso é que nós temos um homem assentado à direita de Deus. Por isso que ele é o nosso mediador. Por isso que Paulo disse, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque nós temos um representante nosso sentado à direita de Deus nos céus, intercedendo por nós, por isso que ele nos conhece, por isso que ele nos entende e por isso ele nos atende. Mas nós estamos ausentes dele, ele não está entre nós fisicamente como ele esteve durante aqueles 30 anos em que esteve aqui entre nós. Nós não temos a presença dele quando teremos na sua vinda, quando ele vier em glória com o corpo da sua ressurreição, e nós ressuscitaremos, e com nossos corpos semelhantes ao dele, nós viveremos no reino messiânico para todo sempre, no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Então, enquanto nós estamos aqui, nós estamos ausentes fisicamente do Senhor Jesus. Olha a conclusão de Paulo no verso 7. Visto que nós andamos por fé e não pelo que vemos. Para mim essa declaração é fantástica. Aqui Paulo define o modo de viver dos cristãos nessa época. Enquanto Cristo não vem, nós vivemos pela fé. Fé é a certeza de coisas que você não vê e a segurança de coisas que você espera. Por isso,
desista daquela sua oração. Oh Deus, seria tão bom se Jesus aparecesse aqui ao meu lado. Não, filho, é pela fé. Se Jesus aparecer, vai ser por vista. Né? É por fé. Aquela oração, você fala, oh, Deus, manda um anjo. Se ao menos um anjo viesse me dizer o que fazer, aquilo, não vai mandar, filho. Porque é por fé. Se mandar, vai virar vista, vai virar sentido, vai virar toque, vai virar gosto, vai virar outra coisa. E o modo de existência do cristão até a segunda vinda de Cristo é pela fé. Então, aprenda a viver pela confiança no que Deus disse na palavra, e não pela busca de sinais, aparições, prodígios, porque isso não é mais espiritual, ao contrário. Porque tem gente que pensa que isso é mais espiritual, mas não é. Espiritual é viver pela fé, viver na dependência de Deus, confiado na palavra dele, como disse Jesus, quando Tomé tocou nas feridas dele e disse, meu Senhor, meu Deus. Qual foi a resposta de Jesus? Porque me vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, enquanto estamos aqui, nós vivemos pela fé. Porque enquanto presentes no mundo, estamos ausentes do Senhor. Continuando, no verso 8. Entretanto, estamos em plena confiança, fé, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Nós vivemos aqui nessa plena confiança, preferindo, se Deus nos desse a escolha, não é? Deixar esse corpo aqui, esse corpo mortal, e habitar com o Senhor na glória, com o corpo ressurreto e imortal, comungando com Ele, andando com Ele, tocando, estando com Ele fisicamente. Por isso, verso 9, aqui também nós nos esforçamos. O isso aqui é, pensando na ressurreição e naquele encontro com o Senhor Jesus, é que nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para ser agradável a Cristo. Presentes com Ele ou ausentes dEle, aqui ou no mundo fintouro, nós nos esforçamos para ser agradável. E o último argumento de Paulo, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Nós seremos apresentados diante de Cristo. Finalmente, estaremos presentes com Ele. E ali receberemos de acordo com o bem ou mal que tivemos feito com o nosso corpo. Aqui, Paulo está falando a respeito do dia do juízo, quando os ímpios, os incrédulos, os rebeldes, os falsos cristãos, os religiosos, num sentido pejorativo, eles receberão o juízo e o castigo da parte de Deus. Mas no mesmo evento, aqueles que foram quebrados como vasos de barro, aqueles que focaram no homem interior, aqueles que andaram por fé e não por vista, aqueles que aspiraram e ansiaram ser revestidos da habitação celestial em vez de ficar numa tenda terrena, aqueles que amam o Senhor Jesus de todo o coração e creem nele como o único Senhor e Salvador, esses estarão com ele para todo sempre e viverão para a glória dele. Eu quero terminar com essa indagação que é o tema do evento aqui. Qual é o seu foco? O que é que motiva você? O que é que lhe dá alegria? O que é que lhe dá prazer? O que é que orienta a sua vida? Você vive para as coisas de Deus, para as coisas eternas, para as coisas invisíveis, anseia a ressurreição dos mortos, gostaria de estar face a face com o Senhor Jesus, anseia pela santidade, pela pureza de vida, ou sua vida é focada no prazer sexual, no prazer sensual, na sua aparência externa, na busca das coisas desse mundo? Você me pergunta, mas eu tenho que escolher entre uma coisa e outra. Foi a escolha que Jesus deu ao jovem rico. Porque na hora que você torna estas coisas a razão da sua vida, o ídolo e o Deus da sua vida, não tem como compatibilizar as duas coisas, porque ninguém pode servir a dois senhores. Ou um ou outro. Mas você vivendo para Deus, servindo a Deus, focando nas coisas de Deus, Deus pode lhe dar a graça de você aqui nesse mundo experimentar as coisas boas da criação que Ele fez.
Tudo que Deus fez é bom, toda a sua criação é boa. E feliz é aquela pessoa que Deus permite que desfrute das coisas boas da sua criação. Mas você só pode fazer isso verdadeiramente louvando aquele que é o Criador, reconhecendo que tudo vem dele e vivendo para a glória dele. Qual é o foco da sua vida? Que Deus ajude cada um de vocês a reorganizar o seu pensamento, a olhar para a realidade a partir da perspectiva da eternidade, porque isso vai ajudar a dizer, como Paulo disse, por isso não desanimamos. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela sua paciência. Amém. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse o canal pelo link na descrição.